um ser criativo, né? Ele é diretor criativo da @agência FH, F-House, é isso que eu falo? F-House, muito bem. Ativista social nas áreas de imagem, negritude, corpo, LGBTQI+, atua na área de mentoria de negócio e marketing de moda, tendências, consultoria de imagem. Em Belo Horizonte já são 10 anos de atuação, pós-graduação na FUMEC, atual graduação UNA, meu colega lá na UNA, muito bacana, é jornalista também, né? Além do trabalho de produtor e stylist no mesmo mercado. Organizou 2 livros, Olhares Contemporâneos 1 e 2, Comunicação, Moda e Cinema. Criou e coordenou por 5 anos o programa de pós-graduação MBA em Direção Criativa da Moda, na UNA. E ele vai falar sobre as 10 tendências de consumo para os próximos 10 anos. Cara maluco, né? Vai prometer coisa para daqui a 10 anos. Cláudio, você está brincando comigo, né? Muito bom. Salva de palmas para o Aldo Clécius. Bem, para facilitar, eu coloquei um pequeno... né? Então, 2 coisas que não apareceu no currículo formal, que eu gostaria de destacar para vocês. Primeiro é a minha tríade, né, Virgem com ascendente em Touro e Lua em Câncer. Então, dá uma boa equilibrada aí para vocês. E a minha última informação importante, estou solteiro sim, né? Disponível aí na pista. E quando as pessoas me perguntam, cada vez mais as pessoas têm me pedido currículos resumidos. E hoje eu resumo tudo que eu faço numa palavra só. Eu sou maker. Eu faço. Né? Eu faço as coisas acontecerem. Então é muito importante, né, a gente saber as coisas que a gente faz. E dentro dessas coisas que a gente faz, uma das minhas atividades é entender um pouquinho o futuro. E como que a gente entende o futuro? Não é possível. Então nós estamos vivendo hoje uma nova era. E essa nova era é a era do Big Data. É uma era em que toda a nossa informação está compilada em dado e devolvida para a gente em forma de serviço, de controle e de informação e de troca. Para a gente pensar, né, o que é isso, essa semana eu estava em casa e aí, de repente, o assistente Google abriu sem eu tocar no celular e falou: o que você deseja que eu te ajude? Aí eu falei que pare de me encher o saco. Aí eu falei assim: ok, obrigado, me desculpe. Isso, gente, é a inteligência artificial, né, já foi bastante falado aqui hoje, e é o que cada vez mais vai acontecer com a gente. O ser humano é absolutamente previsível. Nós frequentamos os mesmos lugares, comemos a mesma comida, temos o mesmo hábito e nos comportamos em bando da mesma maneira. Então, exatamente por isso, a gente é capaz de desenhar cenários futuros. E esses cenários futuros servem exatamente para a gente pensar como que vai ser daqui a alguns anos e nos preparar tanto pessoalmente quanto mercadologicamente. Obviamente, quando a gente imagina esses cenários, todo mundo assistiu aqui De Volta no Futuro, né? Estou trabalhando aqui com uma geração que viu o filme. Então, quando a gente vai no futuro e volta para o presente, o que acontece? O presente é o mesmo? Quem assistiu Vingadores aqui? Muito bem, né? Tá aí Vingadores mostrando pra gente que se você mexer um pouquinho no futuro, o seu presente fica como? Completamente diferente. Então, esse exercício de futurologia, não é, que hoje os Trend Hunters fazem, que inclusive não é, sou um deles, é a gente entender com bases na filosofia, na sociologia, na antropologia, no comportamento, na semiótica, como que as pessoas se comportam e prever esses cenários. E esses cenários, obviamente, também mudam o futuro. Então, vamos lá, as 10 coisas que vão impactar a gente nos 10 anos. Esse dado não é só meu, não é de um grupo de pesquisadores, tem algumas influências minhas aqui, de pesquisas pessoais, das quais eu também aposto, mas esse é um relatório geral do Euromonitor Internacional, e aí eu fiz algumas adaptações para aquilo que de fato está nos impactando. Então, antes de entrar nas 10 coisas, é só para a gente lembrar que estamos no início de século, e se vocês quiserem fazer esse contexto histórico, é só comparar com o início do século XX. Tecnologia mudando a vida de todo mundo, as mulheres dizendo que querem direito, os homens perdidos no meio do caminho, e uma onda conservadora gigante que chegou mais ou menos ali em 1925, né, e foi até 1930. E olha o que a gente está vivendo hoje. Né?
Eu acabei de vir de São Paulo, fazendo esse trabalho de co-hunting agora no último fim de semana, e tem lá uma exposição sobre musicais. E a época em que os musicais bombaram foi em 1930. As pessoas precisavam esquecer a realidade da vida. E as pessoas também estão querendo muito entretenimento hoje, né? O nossa nova musicais é a Netflix. Então a gente está fugindo da realidade também. Então vamos lá. Primeira coisa que vai impactar a gente, todos nós, né? Vamos falar enquanto consumidores e empresa. Pessoas mais velhas querem se sentir e agir como mais novas e serem tratadas como tal. Nós estamos vivendo mais e isso muda completamente a forma como a gente consome, como a gente se diverte, como a gente come e como a gente vive. A maioria dessas pessoas aqui, em 2025, nós teremos no mundo já a equiparação de números de solteiros acima dos 50 que não querem mais casar. Então, a equiparação ao número de casados, tá? Só para vocês terem uma comparação. Isso quer dizer que muda todo o hábito de pessoas mais velhas que hoje convivem e se relacionam afetivamente, mas que não querem mais casar. Então, esse impacto é gigantesco, né? Talvez a gente já esteja vivendo isso. Eu digo a gente porque eu estou aí com 4.1, né? Tô chegando a 50. Estou solteiro. De volta ao básico, menos é mais. A vida anda muito complexa. Cada vez mais nós queremos coisas simples. Nada pode ser complicado. Se for complicado, a gente já desiste. Então, o design vai ser mais simples. Os nossos relacionamentos precisam ser mais simples. Todos os serviços que descompliquem os processos irão fazer sucesso nos próximos 10 anos. Porque nós estamos entrando numa era em que a simplicidade é um valor. E aí esse valor vai das pequenas coisas. Então, por exemplo, ficar com os filhos em casa. Não é uma coisa simples. E agora a gente dá um valor enorme. As nossas casas agora passaram a ser um templo, né? A gente já não sofre mais porque vai ficar em casa. Na verdade, agora a gente sofre porque sai de casa, não é? Então, a simplicidade é um outro valor super importante para os próximos 10 anos. A terceira é o consumo consciente, e aí vem casado. Cada vez mais, as próximas gerações, e aí a gente tem 2 gerações de consumos muito preocupadas com isso. As pessoas que estão acima dos 50 ou chegando aos 50, que é uma geração que viu a transformação do mundo e o impacto do consumo no mundo. E a geração Z, que é a geração mais nova, que já nasce preocupada com este mundo. A geração do meio, que é a geração que está aí entre os 20, 30 anos até os 45, é uma geração que ainda vive sobre a égide do consumo. Não é? A geração dos 50 é após consumo e a geração Z também é após consumo. Ela já herdou um mundo onde ela não quer mais ter, ela quer ser. Então, ela quer viver experiências ao invés de acumular. Então, por exemplo, para o mercado de moda, que eu atuo mais, a gente já está prevendo que mais ou menos em 2050 a gente já não tenha mais venda de roupa. E sim guarda-roupa compartilhado, que a gente possa usar, devolver o produto, porque cada vez mais a gente entendeu que ter faz a gente não viver. E aí, para a gente viver, a gente precisa ter menos e ter mais acesso a. Né? Só para a gente ter uma ideia, nós estamos de forma muito embrionária, mas a gente já tem o Uber, já tem o Airbnb, agora já tem o Boozer, né? Eu acabei de fazer essa experiência agora no fim de semana indo para São Paulo, infinitamente melhor do que qualquer linha, um ônibus compartilhado. Então, é muito interessante a gente pensar nessas novas possibilidades de consumo. E as novas gerações, elas já vêm com um DNA de não querer ter, mas querer ter acesso. A outra grande questão é digitalmente unidos. A gente ouviu falar muito sobre inteligência artificial nessa noite. E a inteligência artificial, ela é uma faca de 2 gumes para a gente, né, nesses próximos 10 anos. Por quê? Ela vai facilitar imensamente a nossa vida. Então, a partir do momento em que a gente fala alguma coisa perto do celular, a gente não precisa nem mais digitar. Ele já começa a mandar vários pacotes de viagem para o Marrocos, porque eu falei em Marrocos. Então, ele já facilita o caminho para mim. Por outro lado, eu não penso em outro roteiro de viagem, porque eu só vejo Marrocos. E aí a gente perde a oportunidade intrinsecamente humana, né? A gente ouviu falar da questão humana aqui, que é de descobrir o novo, né? Do improvável. Então, como que a gente vai mudar isso?
E aí a grande forma é compartilhamento. A gente também já ouviu falar aqui nessa noite. Cada vez mais nós vamos ter redes colaborativas de interesses em comuns. Toda a propaganda hoje enorme por todos os lugares de São Paulo do Facebook o Facebook tem sua turma. Ache sua turma, crie seu grupo e realize seus sonhos. Essa publicidade do Facebook está espalhada por São Paulo inteira. Por quê? Porque o Facebook já entendeu que para ele sobreviver como rede social, as pessoas vão se retribalizar e achar sua turma e trabalhar em colaboração. Então, isso é super importante, é um valor. E quem vai possibilitar que eu ache a minha turma que está lá no Japão, porque aqui no Brasil eu não acho? É a tecnologia. Então, a tecnologia também vai criar esses grupos diferenciados de trabalho e aí é onde estão também as nossas oportunidades de trabalho. Não é? Muitas vezes eu tenho um business aqui que não está funcionando, mas eu tenho os meus clientes que estão lá nos Estados Unidos querendo me achar. E essa conectividade em rede é que vai fazer com que a gente se fortaleça para o futuro. A questão de número 5, não é? Todo mundo é especialista, conhecimento é poder. Saber algo já não é mais tão relevante. Por quê? Porque o conhecimento está à mão. Não é? Meu pai, de 68 anos, hoje, ele faz melhor do que eu, porque ele não digita mais. Então, ele fala assim, Google, o que é bom para a coluna? Aí o Google vai e mostra para ele. Ele só fala. Não é? 78, desculpa. Então, é muito interessante a gente pensar que o conhecimento ele está disponível. Novamente, é uma faca de dois gumes. Já está sendo comprovado que, como a gente não está mais usando a área de armazenamento do nosso cérebro para guardar tanta informação, a gente também está diminuindo a nossa capacidade de reflexão. Então, é uma questão para a gente resolver. Porém, se o nosso HD está mais limpo, a gente pode ocupar com outras coisas. Então, é muito interessante a gente pensar nisso. Então, se conhecimento já não é mais a tônica principal, notem que todo business hoje, para se estabelecer, está produzindo conteúdo aonde? Na rede. Então, conhecimento não faz mais nenhuma diferença. Né? Eu tenho usado nas minhas palestras o lema, que é o meu lema pessoal e meu propósito de vida, que compartilhar é multiplicar. E é isso mesmo. Toda vez que eu compartilho, né, uma célula minha vai ali e vai, né, gerando todo aquele processo de se multiplicar. O que fazer com o conhecimento é a grande diferença. E aí a gente ouviu falar de inteligência emocional aqui nessa noite. Né? Então, isso é o grande diferencial, que é como lidar com o excesso de informação, como triar, como fazer a curadoria da vida. Isso é o que vai contar para os próximos 10 anos. Espaço próprio, o valor de ficar sozinho. Já falei da questão dos solteiros e cada vez mais a gente quer passar tempo com a gente, porque a gente não tem tempo mais para a gente. Não é? Nós ainda estamos sobre a edge do Big Data, então a gente está tentando ainda acompanhar os computadores desde a década de 50, não é? E os Jetsons nunca chegou para a gente. Não é? E provavelmente não chegará. O que a gente tem que fazer é o lugar da tecnologia. E aí esse estar sozinho vai se conectar com uma outra trend, que é sobre como cuidar da mente e dominar a mente e usar a mente no momento certo. Várias empresas estão produzindo agora conteúdo de como desacelerar e desligar a mente. Então aí entra aí, yoga nunca teve tão popular, não é? E a presentificação do momento. Se eu estou aqui, eu tenho que pensar só neste momento. E o resto eu penso depois, quando eu estiver em outro momento. Então, esse é um valor muito importante da presentificação e que vai ter um mercado enorme para se trabalhar dentro disso. Todas as pessoas, aqui a gente também ouviu falar hoje de diversidade. Cada vez mais o mundo será diverso. Para a gente entender o poder disso, em 2025, a maioria da população americana, 2025 é daqui a 6 anos. Não é só para relembrar a gente, não é nem 6, porque nós estamos terminando 2019. Então, daqui a 5 anos, a maioria da população dos Estados Unidos será de estrangeiros latinos. Vocês entendem o que é isso? Por isso que estão os conflitos tão sérios acontecendo lá. Porque a maioria dos nativos já entenderam que eles estão perdendo espaço. E as empresas estão fazendo o quê? Se projetando nos americanos
que já são miscigenados. Isso tem um impacto gigante porque ainda é uma economia poderosa no mundo. E o mundo cada vez mais vai valorizar a conviver nas diferenças. Eu fiz muitas fotos agora em São Paulo, a principal rua de comércio hoje da Avenida Paulista, que é a Augusta, inteira, os grandes negócios assumindo a bandeira LGBTQI. Então, tem desde Carrefour até C&A abraçando essa bandeira. E aí não entra só a questão da diversidade de gênero, mas entra também de raça e de corpos. Então, cada vez mais a gente está falando dessa diversidade de pessoas, diversidade de pensamento. E como que a gente pode tirar proveito disso nos nossos negócios, nos nossos relacionamentos, no nosso dia a dia. É esse choque e complementariedade de cultura que vai fazer com que a gente sobreviva e crie soluções inteligentes para o mundo. A última é espiritualidade e conexão consigo mesmo. Né? Todo início de século acompanha a gente um temor gigantesco. Então, a gente já viveu a primeira parte do temor que o mundo ia acabar. E a gente não se preparou para isso. Né? Então, até 2012, a gente esperava que Nostradamus estivesse certo. Mas aí, Nostradamus estava errado e a gente sobreviveu. E agora, para onde vai a humanidade? E aí, a religião tradicional não nos responde mais, a política não nos responde mais, nem a ciência nos responde mais. Então, esse grande buraco, esse grande vazio, abriu espaço para um outro tipo de espiritualidade. É a minha espiritualidade personalizada. Eu tenho que acreditar em alguma coisa, eu moldo um Deus para mim, e essa alguma coisa vai desde o meu autoconhecimento, e aí a gente tem constelação familiar bombando, vocês estão vendo aí, né? A meditação, yoga, até a gente usar a palavrinha mindfulness, né? Que está super na mão. Então, é muito interessante essa busca de si mesmo, esse alto poder de centrar e resolver seus problemas e ser feliz como você é que está fazendo a gente buscar esse tipo de serviço. Então, desde pedras e cristais até horóscopo digital, o Personare hoje é um dos maiores negócios da internet. É um tarô online, onde as pessoas podem ler carta, podem fazer o mapa astral, né? E hoje, comumente, quando a gente conhece alguém, a gente pergunta assim, qual o seu signo? Né? Então, como eu estou solteiro, já facilitei ali, né, dizendo a minha tríade para ver se a gente já combina. Tá? O nono, eu quero agora. Cada vez mais, a inteligência artificial facilita a nossa vida. Então, a gente ficou extremamente impaciente com a incompetência e a demora. Ou seja, nós queremos para ontem todos os serviços, e aí bate com aquela outra que eu falei da simplificação. Então, a burocracia, ela cada vez mais vai ser absorvida pela inteligência artificial. E cada vez mais a gente, né, existe um estudo que em 2065, todas as profissões burocráticas do mundo, inclusive direito, né, serão operadas em 80% pelas máquinas. Então, é muito interessante a gente pensar que se a gente cria soluções, não é? E ultimamente eu tenho passado em vários ciclos de palestras diferentes e eu tenho escutado uma palavrinha mágica assim, qual a dor do seu cliente? E a dor, gente, eu quero agora a solução rápida. Não é? Quem está com dor está querendo tipo um remédio para aliviar. Então, a gente cada vez mais pensar em como simplificar a vida do outro e a nossa, vai para o imediatismo do agora. Eu quero agora. Também, gente, tudo que eu estou apresentando aqui são questões latentes, mas que têm dois lados, ou mais do que isso. Não é? O eu quero agora também faz com que a gente busque estar bem consigo mesmo, mas cria uma geração de ansiosos. Só para a gente entender que a ansiedade hoje é a principal doença dos jovens até 20 anos. Não é? E, por fim, amando a vida de solteiro. Não é? Isso aqui diz respeito à terceira geração de pessoas que querem cada vez mais serviços pocket, mini e diversões voltadas para acima dos 50 que não estão casados. Né? Lembrando que o número de casados, para a gente ter uma ideia, 2025 é um ano que vai acontecer muita coisa no mundo. Né? No Japão,
a população vai passar a maioria da população japonesa vai passar de 50 anos em 2025. Então, é muito interessante a gente pensar nesse impacto. E são pessoas que já não acreditam mais em relacionamento tradicional. Por outro lado, os millennials, que é aliás, a geração Z, né, que são os nascidos já no novo século, eles estão gender free. Então, o relacionamento para eles é extremamente fluido. Então, a gente tem a geração mais velha e a geração mais nova não querendo relacionamento. E isso muda muito todos os tipos de serviço que a gente oferece, porque será uma geração muito mais interessada em viver plenamente e gozar o prazer de viver do que fazer planos de longo prazo a dois. Não é? Como, por exemplo, filhos, como, por exemplo, comprar uma casa e ficar parcelando. Então, tudo isso são cenários que se desenham, e como que a gente vai lidar com isso? É que vai fazer com que o futuro, não é, chegue para todos nós da forma como a gente quer ou da forma como a gente está vibrando, né, para entrar aí na espiritualidade. E vamos lembrar que a grande moeda que a gente tem é compartilhar. Né? Cada vez que a gente compartilha, a gente leva um pouquinho da outra pessoa com a gente e a gente deixa um pouquinho da nossa personalidade, do nosso conhecimento com a outra pessoa, e isso vai criando uma grande rede e teia mundial, e isso tem um poder inimaginável em nossas vidas. Então, muito obrigado. Vamos pensar sobre isso. Muito obrigado pela presença, todos vocês. A Eterna Aprendiz optou por realizar esta primeira edição celebrando a diversidade, ao trazer perspectivas múltiplas sobre o futuro das áreas de gestão, tecnologias, gastronomia, comunicação, audiovisual e marketing. Na área criativa, a inteligência artificial já está matando a pau, já está acontecendo já, sem que a gente possa saber. O audiovisual sempre apareceu como um território para profissionais, mas a democratização da sua linguagem e recursos técnicos torna possível que a gente se aproprie dele. A indústria 4.0, ela não veio acabar com algumas profissões. Isso já acontece desde que o mundo é mundo. Eu, como líder, preciso construir uma visão de maneira que as pessoas entendam qual é o papel delas. Isso é gerir a diversidade. Todos os serviços que descompliquem os processos irão fazer sucesso nos próximos 10 anos. O conhecimento está aí para ser assimilado, para ser utilizado e para ser repassado. O sinal de fome é o que te diz quando comer, e o sinal de saciedade é o que te diz quanto comer. O que define a informação e a desinformação não está diretamente ligado ao fato de lidar com os nossos sentimentos e as nossas emoções mais ou menos, porque a notícia tida como séria também vem atender essa demanda, assim como a ciência e outras formas que fomos criando ao longo da civilização para tentar lidar com esse drama humano, né? Inteligência como adaptação e artificial como artifício, como extensão do homem, como aquilo que nós temos, inclusive de diferencial. Nós agradecemos ao Conselho Regional de Economia e à G30K.